Fala galera, tranquilo, beleza? Mais uma questão do Enem pra gente. Questão de número 85, prova azul, 2020, falando sobre Brasil, colônia, para ser mais exato, período joanino, certo? E aí, vamos resolver mais uma questão. E por favor, não se esquece, dá aquela moral, aquela inscrição, curtida, divulga pra galera. Vamos tentar ajudar mais e mais pessoas a estudar história e passar no vestibular. Vem comigo. O movimento sedicioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817 foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano. Beleza? E aí, vamos lá. O que o Enem quer que você faça? Olha para cá, ó. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana, expresso, beleza, em dissensões entre, letra A, quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. Letra B, grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Letra C, intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Letra D, homens livres em torno da extensão do direito de voto. E letra E, elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Beleza? Vamos lá. Essa questão vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai matar pelo evento, certo? A gente vai ter que lembrar do evento para poder matar a questão. O texto vai ajudar um pouco, quase nada realmente nessa opção. Mas vamos olhar aqui, ó. Eu estou dizendo o seguinte, ó. O movimento sedicioso ocorrido na capitania, beleza, de Pernambuco, no ano de 1817. Tá. Então vamos lá, olha só. Eu tô falando de um movimento que vai ocorrer em Pernambuco em 1817. Aí, de cara, que movimento é esse? Já vou te avisar logo, eu estou falando de Revolução Pernambucana. E aí, vamos organizar o seguinte, olha só. Vamos lembrar que na história do Brasil colônia, certo, até a nossa independência, a gente tem basicamente ali dois tipos de revoltas coloniais. As chamadas revoltas nativistas, que não possuem uma intenção de emancipar a sua localidade da metrópole, não tem ali o objetivo de separar, e os movimentos separatistas, certo? Que pretendem, então, emancipar-se da metrópole. No caso dos movimentos separatistas, eu tenho três na história do Brasil. Dois estão ali no século XVIII. A Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798. E o terceiro que eu tenho, grande pra gente, é a Revolução Pernambucana de 1817. Aí, vamos organizar a casa aqui. Porque, olha só, a Revolução Pernambucana, como ela acontece em 1817, ela está diretamente relacionada a um período da história do Brasil conhecido como período joanino. Aquela fase ali que a corte portuguesa está fugindo das tropas napoleônicas exatamente por não ter aderido ao bloqueio continental e vem parar aqui nos trópicos, onde vai se estabelecer no Rio de Janeiro, capital da colônia, e que virá o centro, então, dessa administração portuguesa aqui, beleza? E aí o que acontece na verdade? Quando essa corte chega aqui no Rio de Janeiro, ela vai mudar a nossa configuração. Eu vou começar a criar elementos como o Teatro Real, Biblioteca Real, Jardim Botânico, Imprensa Régia, Casa da Moeda, Fábrica de Pólvora. Eu estou transformando o Rio de Janeiro. E para transformar o Rio de Janeiro, que é onde você tem a corte morando, obviamente eu preciso de dinheiro. Só que vamos lembrar o seguinte, nobre, corte, não trabalho. Então, se eu preciso deste dinheiro, o que eu faço? Eu aumento os impostos. E esse aumento dos impostos, certo, vai cair como uma bomba em Pernambuco. Pernambuco, que já vinha numa crise, certo, há um bom tempo, desde que deixou de ser a menina dos olhos da coroa portuguesa. Vamos lembrar disso, quando você começou o processo de colonização, você olhava para o Nordeste, Pernambuco, centro da economia açucareira. Quando você tem ali 1654, que você tem a insurreição pernambucana, que você tem a expulsão dos holandeses do Nordeste açucareiro, né? A sede era Pernambuco, você começa a meio que jogar ali Pernambuco
numa crise. Lembra? O seu eixo econômico, o seu eixo político da colônia vai migrar aqui para a região Centro-Sul, muito relacionado ao fato de quando você encontra metais preciosos. Então eu vinha de Pernambuco, no qual você tinha ali uma elite insatisfeita, entre outras coisas, porque uma das determinações de Dom João era colocar portugueses em cargos de administração pública, certo? E Pernambuco vai sofrer com isso. Uma seca que Pernambuco vinha em 1816, isso tudo acaba sendo agravado pelo aumento dos impostos. E aí, então, explode a chamada Revolução Pernambucana. Movimento separatista, certo? Ou seja, quer separar a região da sede do governo, nesse caso seria Portugal, mas que está aqui no Rio de Janeiro. Então ela é separatista, ela é republicana, ela defende a criação dos três poderes, uma liberdade de imprensa e liberdade de culto, um aumento nos soldos e a manutenção da escravidão. Cuidado com isso. A Revolução Pernambucana não é uma revolução de uma classe mais pobre, não é uma revolução de escravos, não é como, por exemplo, a Conjuração Baiana. Lembra disso? Inconfidência Mineira, uma revolta separatista elitista, mantinha então por isso a questão da mão de obra escrava, e a Conjuração Baiana, uma revolta mais popular, buscava elementos da Conjuração Baiana, buscavam a ideia de fim da escravidão. A Revolução Pernambucana não vai defender a abolição, pelo contrário, vai defender manter a mão de obra escrava. E uma diferença fundamental para as duas anteriores, certo? Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, elas não eclodiram, elas não aconteceram, certo? Lembra? A Inconfidência Mineira, ela é delatada por um dos seus participantes, certo? E a Conjuração Baiana, ela é sufocada antes mesmo de explodir. A Revolução Pernambucana não, ela consegue se constituir em governo durante um pouco mais de 2 meses, certo? E então depois vai ser também sufocada pelas forças governamentais findas do Rio de Janeiro. E aí, matamos a questão, porque olha só, ele está falando então para você o fragmento das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, certo? Expresso em sessões entre. Ou seja, quais são os problemas ali entre que você tem que levar então essa ideia dessa Revolução Pernambucana. Ele fala na letra A, quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. Não, acabei de falar para vocês que a Revolução Pernambucana, ela é escravocrata. Então não tem nada de querer abolir com a escravidão. Letra B, grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Pronto, matamos a questão. Tá aqui, ó. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Sim, eu tenho ali os grupos regionais, no caso da Revolução Pernambucana, a minha elite, minha classe média, alguns padres, que vão conseguir, durante uma fase, separar-se dessa administração régia, beleza? E criar uma república. Eu tenho uma mudança, certo? Um trabalho em cerca da ideia de uma configuração político-territorial. A letra C fala de intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Não tem nada a ver, eu não quero acabar com nada relacionado à religião, embora você tenha liberdade de culto. Você não está dizendo que você tem uma dominação religiosa na região de Pernambuco, você tem que destruir isso, não tem relação. A letra D, homens livres em torno da extensão do direito de voto. A elite já votava, o voto é censitário. E a letra E, elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Não, olha só, se você viu uma elite local, ela não vai querer acabar com o monopólio fundiário. Pelo contrário, a ideia vai ser sempre manter a ideia do latifúndio. Mas isso não está sendo discutido na Revolução Pernambucana. O latifúndio está lá. Você não está tomando terra desses senhores de engenho. Você está aumentando os impostos. Por isso não pode ser a letra E. Beleza? Pronto. Mais uma questão resolvida. Matamos mais uma. Estamos acabando a prova de 2020, certo? A prova azul. E aí vamos começar agora a fazer o Enem Digital e o Enem PPL para a gente continuar te ajudando a fazer cada vez mais e mais questões e poder bombar, arrasar na sua prova do Enem ou na sua prova da UERJ, no seu vestibular, qualquer que seja, ou simplesmente pelos conteúdos para a gente estar sempre estudando, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.